Olá! Começa agora mais uma edição do Toca da Raposa. A televisão é um meio de comunicação muito presente na vida dos brasileiros. Alguns programas cativam o público e mesmo depois de tirados do ar, ficam na nossa memória. Vamos às ruas saber quais os programas que marcaram a vida das pessoas. Confere aí! Que programa de TV você assistia que te marcou e que não existe mais e por que ele te marcou? Um programa que me marcou muito foi Friends. Eu olhava sempre na Warner, desde quando eu era pequena, assim, foi o programa que quando eu comecei minha adolescência, eu comecei a olhar. E era um programa bem divertido, que falava das relações de amizade, então foi um programa que realmente me marcou e eu sinto muita falta até hoje. Tá, eu acho que foi a novela das 6, Chocolate com Pimenta, porque eu gosto muito daquele ar anos 20, então acho que foi mais isso que eu gostava, além de ser um programa light das 6 da tarde, uma novela da época, que envolvia chocolate, era bem gostoso, era o que mais me marcou. Bom, um que me marcou, que eu me lembro que eu era pequeno, eram os Trapalhões, que eu adorava, era um humor mais saudável na época. E divertia todas as idades e era se não me engano, acho que passava após o Fantástico e a minha família se reunia sempre para assistir e era um humor que eu acho que era inocente, mas porém muito melhor do que os que tem hoje em dia, por exemplo. Foi a novela A Indomada e devido a um personagem que tinha o cadeirudo, daí isso me provocava muito medo quando criança. Foi o programa Castelo Rá-Tim-Bum da TV Cultura. Ele não apenas não é gravado mais, mas tem algumas reprises, raramente, mas eu consigo pegar alguns horários que reprisa. Me marcou porque foi a infância da década de 90, né? Foi um dos desenhos principais, programas principais da época, que marcou, eu acredito que a infância de toda criança, de em torno de 93, 94, e me marcou bastante, a Bruxa Morgana, o Nino, então é um programa que eu sinto falta, que eu gosto, que eu sempre quando eu consigo parar, eu assisto. E é um programa que eu gostaria que retornasse para a grade da televisão. O desenho do Doug, ele me marcou porque eu era uma criança e ficou no meu imaginário, mas eu acho que a forma como eles abordavam o desenho, para mim, era interessante. Se passava numa escola, ele era apaixonado pela Patty. E ele fazia loucuras por ela e nunca dava certo, eu achava engraçado. Hipopótamo posou para foto durante um mergulho em aquário nos Estados Unidos. Enquanto uma menina era fotografada ao lado do aquário, o animal de quase 2 toneladas se sentiu no direito de ser fotografado junto e fez uma pose para o retrato. Será que hipopótamo também tem Facebook? Um cidadão chinês está temporariamente preso na Coreia do Sul e impedido de retornar ao país de origem. O motivo foi porque o filho de 4 anos fez rabiscos em todo o passaporte, deixando o documento inutilizável. A criança teria ficado entediada durante a viagem de volta à China e, para se distrair, fez traços e desenhos de animais que cobriram o rosto do pai no documento. Né? Uma escultura colocada num shopping da Coreia do Sul causou polêmica entre os consumidores, ao retratar o Homem-Aranha como se estivesse com uma ereção. De acordo com o jornal coreano, o artista disse que tinha apenas o objetivo de humanizar a figura do super-herói. Humanizou legal a estátua, né? Você sabia que elefantes podem ter diversas habilidades? Um parque na Tailândia virou atração pelo talento dos bichos. Além dos animais pintarem quadros com a tromba, um dos principais destaques é o elefante que faz massagens com seus pezinhos. Vai encarar essa? Rapaz foi preso após não ganhar um sanduíche. Isso mesmo, Thomas Hupnick pediu um sanduíche no centro comunitário dos Estados Unidos e saiu irritado quando teve o pedido recusado. Ele voltou alguns minutos depois dizendo que tinha uma bomba na mochila e ia explodir o local caso não lhe dessem o lanche. Quanta fome, né? Essas foram as notícias de hoje. Até semana que vem! No
95% de energia elétrica no Brasil é proveniente das hidrelétricas. Cada brasileiro consome em média 200 litros de água por dia. A produção de energia responde por 15% do consumo mundial de água. Até 2020, o mundo irá gastar 55% da energia disponível no planeta. Sua água também é sua luz. Uma campanha do Centro Universitário Franciscano. Os acadêmicos do primeiro semestre que cursam a disciplina de Redação Jornalística 1 são os responsáveis pela produção do Babel, um jornal mural do curso. A repórter Carolina Teixeira conferiu como rolou essa produção e como foi essa experiência. Acompanhe. Olá, começa agora o Central do Corredor. Hoje vamos falar sobre o Babel, jornal mural do curso do jornalismo. Agora vamos entrevistar a professora Cione, que é uma das coordenadoras do projeto. Como que está sendo essa divulgação com os alunos? Essa proposta do Jornal Babel é trazer para o primeiro semestre uma experiência que é das mais gostosas no jornalismo, que é publicar, que é produzir um material e ver esse material depois publicado. Então é esse o sentido do Babel, é possibilitar essa experiência para quem está começando no curso, mas já com um gostinho, com um jeito que é o produzir o jornalismo em qualquer momento. A Tassiana é uma das alunas do primeiro semestre de jornalismo e vai falar um pouco como está sendo essa experiência de produzir essas notas para o jornal mural. Então, Carol, como a gente está no primeiro semestre, o que a gente procura é já publicar desde o início. Então, para mim, está sendo uma experiência um tanto quanto diferente, mas gostosa ao mesmo tempo. Bom, esse foi o Central do Corredor. Até a semana que vem. Oi, pessoal! O T-Liga está no ar. E hoje vamos conhecer mais duas obras dos grandes escritores John Green e Nicholas Sparks. Em Cidades de Papel, John Green nos apresenta Kate Jacobson, que nutre uma paixão platônica pela vizinha e colega de escola, Margot. Certa noite, Margot invade a vida de Kate pela janela do seu quarto e o convoca para fazer parte de um plano de vingança. Ele aceita, na esperança que tudo mude a partir daquela madrugada. Mas Margot desaparece. O adolescente começa a procurar a moça, só que enquanto mais ele se aproxima da amada, mais se distancia da imagem da garota que ele pensava que conhecia. No meio das investigações, Cidades de Papel e locais abandonados, o livro tem um ritmo envolvente. A escolha de Nicholas Sparks conta a história de Travis Parker, que possui tudo o que o homem poderia ter. Ele tem a profissão que deseja, amigos leais e uma linda casa à beira-mar. Com uma vida boa, seus relacionamentos amorosos são apenas passageiros. Até o dia em que ele conhece sua nova vizinha, Gabi. Apesar de suas tentativas de ser gentil, a ruiva atraente parece não se agradar com a presença de Travis. Os esforços do personagem o encaminham a uma jornada que ninguém poderia prever. O livro nos faz confrontar a questão mais cruel de todas. Até onde devemos ir em nome do amor? Ele é dividido em duas partes. A primeira fala de como os personagens se conheceram e a segunda traz o drama da história. A dica de filme de hoje, temos Profissão Ladrão, do diretor Michael Mann. O filme conta a história de Frank, especialista em roubo de joias, que está livre após cumprir longa pena de prisão. O sonho de Frank é ter uma vida normal. Essa meta é adiada quando ele recebe uma proposta da máfia para um último roubo. Agora, Frank precisa lidar não só com os chefes, mas com a polícia corrupta e com uma vida que ele não quer mais fazer parte. Confira o trailer do filme. Are you clear? You've been putting down 2-3 scores a month. I wear $150 slacks. I wear silk shirts. I wear $800 suits. Go. What's wrong with you? James Caan. Thief.
Profissão Ladrão é o primeiro longa do cineasta Michael Mann, rodado na década de 1980. Consagrado por filmes como Fogo contra Fogo e O Informante, temas que seriam recorrentes na filmografia do diretor já estão presentes aqui, como protagonista anti-herói e o submundo do crime organizado. O Te Liga de hoje fica por aqui. Até a próxima. Beijo! Olá! No Fora da Toca de hoje, conversamos com Eduardo Clavé, jornalista formado na Unifra em 2013. E atualmente ele é editor de esportes no Portal Extra. Oi, Eduardo, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, Eduardo, eu queria te perguntar como é que surgiu a oportunidade de entrar para o Extra. Bom, como tu falou, eu me formei aqui no final de 2013 e eu fui colega do administrador, do proprietário do site, do Portal Extra. Eu fui justamente a colega dele em jornalismo esportivo. E depois que eu me formei, eu conversei com ele, daí surgiu essa oportunidade de eu trabalhar lá com ele, cobrir esportes, porque eu falei com ele em janeiro, fevereiro, e foi na época que ia começar o campeonato da divisão de acesso aqui em Santa Maria, do Rio Grandense, Inter SM. Daí eu cobri o dia a dia dos dois, do Rio Grandense, do Inter SM, cobri os jogos. E foi minha primeira experiência pós-formatura. Eu posso dizer que foi uma experiência bem bacana, assim, porque a divisão de acesso assim, tem umas coisas especiais dela, assim. Eu peguei, por exemplo, atraso de salários, brigas, polêmicas, assim, e como era a minha primeira experiência, foi bem bacana. E também, além do Portal Extra, como eu estava cobrindo esportes, como a divisão de acesso, vamos dizer que ela é a competição esportiva de Santa Maria que mais chama a gente, mais chama torcedor, surgiu também a oportunidade de eu fazer alguns links ao vivo para algumas rádios, que o Portal Extra é parceiro de uma rádio aqui de Santa Maria, e participar de algumas mesas redondas de esporte, assim, foi isso. E depois da divisão de acesso, eu cobri, quando acabou a divisão de acesso, eu comecei a cobrir alguns eventos assim, esportivos que tem na cidade, no calendário da cidade, e cobri futsal, porque o futsal está tentando se reerguer em Santa Maria, assim, tem 2 times disputando a série de bronze. Eu comecei a cobrir isso, e agora eu comecei a cobrir a Copa, que começou a Copa, agora falando em esporte, agora o que mais está acontecendo é a Copa. E mesmo de longe, eu estando aqui em Santa Maria, a Copa acontecendo longe, eu estou tentando fazer a cobertura daqui, eu cubro jogos, cubro o dia a dia, o que está acontecendo na Copa. Por exemplo, quando estava na divisão de acesso, eu cobri os jogos direto da beira do campo, só que agora eu posso cobrir em casa. Mas eu faço da mesma forma, como é um portal, como é online, tem que ser instantânea a coisa. Eu fico no celular, eu fico postando no celular, na divisão de acesso eu tirava as fotos, ficava anotando sobre o que estava acontecendo nos jogos para escrever a crônica do jogo depois, e ficava no celular, no Facebook, postando os gols. E a equipe lá do Extra, como que ela é? Como é dividida? Bom, nós somos em quatro. Eu, o Fabrício, que é o proprietário do site, que ele é estudante daqui, outra menina que ela é formada em jornalismo também, e outro rapaz que ele é o que administra o site, que ele faz a função de logística do site. E eu sou editor de esportes, mas quando por exemplo, estava indo algum treino, se acontecia algum fator, alguma notícia, assim, um acidente, alguma coisa, eu tirava uma foto, já fazia uma nota. Obrigada, então, Eduardo, pela tua presença. Tá? Esse aqui foi, então, Fora da Toca. Semana que vem tem mais. Tchau. O Toca da Raposa fica por aqui. Não deixe de conferir as edições anteriores do programa no nosso canal no YouTube e fique por dentro das produções do Laboratório de Produção Audiovisual do curso de jornalismo através da página Laproa no Facebook. Para dúvidas ou sugestões, é só nos enviar um e-mail. Até semana que vem. Tchau!